Irmãos, glória a Deus por isso. Nós estamos iniciando hoje, irmãos, uma série de ministrações falando sobre Páscoa. Nós vamos fazer 3 ministrações, 3 pregações falando sobre o assunto Páscoa. Ou seja, vai ser uma trilogia. Começa hoje, domingo que vem, e depois no terceiro domingo, dia 17. É isso mesmo? Dia 17, não é isso? Domingo, ressurreição de Cristo, a Páscoa, a gente encerra, tá bom? Então eu começo hoje trazendo uma introdução sobre a Páscoa. Eu vou falar sobre 2 assuntos aqui. Eu vou primeiro trazer uma metanarrativa da história bíblica para a gente chegar na primeira Páscoa, a Páscoa lá instituída lá no judaísmo. Depois eu vou começar a falar sobre a última semana de Jesus Cristo aqui na Terra, que é a semana da paixão de Cristo. Na semana que vem o pastor Henrique vai dar continuidade e a ênfase da pregação dele muito provavelmente vai ser o sofrimento de Cristo Jesus e a sua morte redentora na cruz. E por último, no domingo, eu aqui de novo vou estar trazendo para vocês ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus e ressurreição dos mortos como um todo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós sentimos no coração de trazer essa série de ministrações, de pregações e de estudo, porque na maioria das vezes a gente não entende exatamente o que é a Páscoa. Por exemplo, o pastor Henrique, ele falou agora, né? Fui no mercado, um ovinho de Páscoa, R$72. Então, aos olhos do mundo, a Páscoa é esse sistema, é um sistema de compra e venda. Né? Na Páscoa é uma data onde os comerciantes e as pessoas vão aproveitar para fazer as suas vendas e lucrar um dinheirinho a mais. Assim como todas as outras datas, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Quando chega lá no Natal também. Mas esse seria o real significado da Páscoa? Não. Então é por isso que nós vamos aqui participar desse entendimento sobre isso, tá bom? Glória a Deus por isso. Amém. Vocês ainda estão felizes? Amém por isso? Irmãos, nós vamos começar, se você quiser abrir lá comigo, abre no livro de Gênesis. Eu vou parafraseando algumas coisas aí, você vai acompanhando aí. Bom, no começo de todas as coisas, irmãos, Deus criador de todas as coisas, Ele começou a fazer o mundo e depois Ele criou a raça humana. O Senhor Deus, Ele teve um desejo. E não é uma vontade, o Senhor teve um desejo de expressar todo o amor dele. E aí ele vai e cria o ser humano. Ele criou Adão e ele criou Eva. Colocaram os dois dentro desse jardim que ele criou, o mundo onde ele criou. E o Senhor passou algumas orientações para Adão e Eva. Ele falou assim para Adão e Eva, falou assim, de tudo que eu criei, que vocês estão aqui, vocês podem participar de tudo. Podem fazer todas as coisas. Só tem uma coisa que eu digo para vocês que vocês não podem fazer, que é comer, participar desse fruto dessa árvore, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Assim o Senhor passou. Mas aí, um determinado dia, Eva, sendo orientada pelo inimigo, come do fruto e dá para o seu esposo, dá para Adão. E aí agora vem a pergunta, irmãos, eles morreram? Não, fisicamente não. Mas o que o Senhor estava querendo dizer? Eles tiveram uma morte espiritual. A partir desse momento que eles cometeram esse pecado, essa desobediência, eles se separaram de Deus. Então eles tiveram uma morte espiritual. Isso é uma morte espiritual. Aí o Senhor vai passar uma repreensão para cada um deles envolvido naquela situação. Então, para o homem, o Senhor diz para ele que agora ele vai ter que sobreviver do seu trabalho. A terra agora vai produzir espinhos e abrolhos, e ele vai tirar o seu sustento dessa terra. Aí algumas pessoas falam assim, então o trabalho veio após o pecado? Não. O pecado o trabalho já é antes do pecado, mas não com esse sofrimento. Antes de pecar, Adão já trabalhava, ele acordava cedo, ele ia trabalhar, mexia com a agricultura, tinha os animais, dava nome nos bichos, fazia todas essas coisas. Só que ele não tinha esse sofrimento que nós temos hoje, que é fruto do pecado.
Quem aqui que ganha dinheiro aqui tranquilamente, sorrindo, dando pulinhos de alegria e se sente muito feliz com isso? Levanta a mão. Ninguém, né, irmãos? Pra gente ganhar o salário, irmãos, ó, suor, acorda cedo, dorme tarde, pega o poeirinha passando aí na frente aí, ó, lotado, barrufado de gente, chega no trabalho, o patrão pega no pé, os funcionários, os colegas é chato e dá briga e dá bagunça para você receber aquele pouquinho no final do mês, tá? Consequência do pecado. E aí o Senhor passa uma repreensão para a mulher. Bom, agora você vai ter concepção com dores de parto. Porque antes a mulher não tinha dor na hora de ter o bebezinho antes do pecado. Depois do pecado passou a ter dor. Então você, mulher, que não sabe de onde veio tanta dor na hora de ter o bebê, agora você está sabendo. Veio lá de trás, fruto do pecado. Então para a mulher não tem para onde correr. Se for parto normal, dói na hora. E se for parto cesárea, dói depois. Então a dor tá junto lá. A Bia tá até olhando para mim, dando uma risadinha. Vai chegar, irmã, vai chegar. Mas olha como a palavra de Deus é boa. Ela diz assim que a mulher, quando ela está ali na hora de ter o seu bebê, é aquela angústia, aquele sofrimento, a dor vai pegando, vai apertando, ela vai se enchendo de medo, a coisa está apertando, ela pensa na cabeça dela, aonde é que eu estava com a cabeça de engravidar? Eu nunca mais vou querer engravidar. Aí quando o bebê nasce, ou quando os bebês nascem, lá vem o enfermeiro e traz para a mamãe, e ela esquece de toda aquela dor e diz, nossa, que maravilha, como é lindo, como é maravilhoso. Aí ela se encoraja até mais, entendeu? É assim. Aí quer mais, né, pastor? Aí esses dias, irmão, tava fazendo uma corrida, aí tal, o rapazinho entrou dentro do carro lá, aí começou a conversar algumas coisinhas, ele falou para mim assim, rapaz, essa noite eu não dormi direito. Eu falei, mas por que você está ansioso? Ele estava levando os documentos dele para um trabalho, né? Você estava ansioso por conta do trabalho? Ele falou, também, mas é que a minha esposa, ela está grávida, aí não dormiu bem à noite, tal. E sabe o que acontece? É gêmeos. Eu falei, filho, aqui você está falando com o cara certo, né, velho? Porque eu tenho doutorado e mestrado em ser pai de gêmeos. Senta aí que eu vou te contar a história. Falei tudo para ele. Falei, e Deus vai te abençoar, cara. Deus vai te abençoar. Assim como me abençoou, e os meus filhos hoje estão com 18 anos de idade, vai te abençoar também. Você vai ver, vai ser uma maravilha. E aí, assim, eu disse para ele. Bom, voltando aqui, senão a gente perde muito tempo. Irmãos, e aí uma repreensão agora para o inimigo, para a serpente. Então o Senhor fala, agora você vai rastejar pela terra, você vai comer o pó da terra, e você vai ferir o calcanhar do homem, o homem vai te ferir a cabeça. E vai nascer da descendência da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, esmagará a cabeça de Satanás, que fará isso. Então isso foi o começo de todas as coisas. E aí, Adão e Eva depois vai ter filhos, certo? Caim e Abel vão se multiplicar, o tempo vai passar, a população agora é numerosa, muita gente na face da terra, só que acontece algo que parece que está acontecendo no nosso tempo. Naquela época o homem estava totalmente depravado, totalmente alheio às coisas de Deus, ele estava numa situação terrível, 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 terrível. É quando o Senhor decide mandar o dilúvio, e aí o Senhor poupa a família de um homem. Quem é o homem? Noé. O Senhor poupa a família de Noé. Então o Senhor dá aquela orientação para Noé. Noé constrói a arca, segue a linha, tudo aquilo que o Senhor falou para ele. No dia tal ele entra dentro da arca, e aí entra os animais também, e aí o Senhor poupa a vida dessa família. O Senhor manda uma chuva torrencial, abrem-se as comportas do céu, muita chuva, 40 dias de chuva, toda a população do mundo agora é extinta nesse dilúvio, ficando somente a família de Noé. A água baixa, o Senhor diz para Noé, para ele poder sair e multiplicar. Ali vem os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Começa tudo de novo, mais uma oportunidade para a raça humana, começa tudo de novo. O povo vai e começa a se multiplicar, fazer filho, igual nós falamos, né?
e tome filho, vai fazendo, e vai nascendo, e vai nascendo, vai nascendo. Nós chegamos num homem agora chamado Abraão. O Senhor agora chama um homem lá de uma terra chamada Ur dos Caldeus, Abraão, que naquela época o nome dele era Abrão. O Senhor diz para ele assim: olha, sai do meio da tua parentela. O Senhor aparece para ele e diz assim: ó, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E você vai ser pai de nações. Você vai ser abençoadíssimo. A sua descendência vai ser inumerosa. Vai ser maior do que as estrelas no céu e as areias de todas as praias de todos os desertos. O Senhor faz uma promessa para ele. Abraão sai do meio da sua parentela e vai embora. Abraão ele vai ter 2 filhos. Quem lembra o nome dos filhos de Abraão? Isaac, Ismael, não é isso? Vamos falar primeiro de Ismael, que como ele estava ali aguardando muito tempo, as coisas não estavam acontecendo, e aí falou: a gente não vai ter filho para sua esposa. A esposa falou: não, então faz o seguinte, tem um filho com a escrava, com a concubina. Ele aceita, tem um filho, lá nasce Ismael, filho com a escrava, o filho fora do casamento. Passado um tempo, o Senhor aparece para ele e diz que a sua esposa vai engravidar. E aí eles creem na promessa. Passado um tempo, Sara já adormecida, Sara já tinha cessado o costume das mulheres, e Abraão adormecido, assim diz a palavra do Senhor, ela engravida, e aí vem Isaac. Há um momento de discussão, eles eram separados, Ismael segue o seu caminho, formando uma grande nação que é os árabes, e agora nós temos Isaac. Isaac agora vai continuar essa promessa do Senhor. Isaac vai ter mais 2 filhos, que são gêmeos. Quem lembra o nome deles? Jacó e Esaú, exatamente. Ele vai ter 2 filhos que são gêmeos, Esaú e Jacó. E a palavra de Deus diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo falando que o Senhor já havia escolhido Jacó no ventre da sua mãe, eles ainda não tinham nascido, para continuar toda essa promessa do Senhor. Nasce os 2, Esaú segue a sua caminhada, e agora Jacó também segue a sua caminhada, e Jacó vai ter algumas mulheres e vai ter 12 filhos, que são chamadas as 12 tribos de Israel, é isso aí. E as 12 tribos de Israel são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, a de José e a de Benjamim. Jacó teve uma única mulher assim relatado na Bíblia, que o nome dela era, valendo $1 milhão, Diná. Glória a Deus. Esse é o nome dela. E aí, irmãos, temos as 12 tribos. Eu vou andando bem rápido aqui, senão não dá tempo da gente falar de todas as coisas. Mas agora tem esses 12 filhos e essas 12 tribos, certo? O Jacó, ele tinha um apreço muito grande pelo seu filho José, porque José era um cara muito bacana, muito temente a Deus, um cara muito estudioso e um cara que honrava muito seu pai e sua mãe. Então, assim, Jacó tinha um apreço muito grande para ele. Eu já dei esse exemplo aqui quando as pessoas falam sobre pais que amam mais um filho e não amam o outro. Eu já dei esse exemplo, dei o exemplo do pastor Henrique, vou dar o exemplo de novo se o senhor me permite. Então, o pastor Henrique, ele está na casa dele lá num dia de muito calor, ele olha para o Daniel e fala assim: Daniel, meu filho, está muito calor, vai ali na venda da esquina do seu Antônio, compra uma Coca-Cola para nós tomar. Aí o Daniel fala: pai, meu, mó sol, cara, pô, tô aqui fazendo as coisas, pai, tem que descer o condomínio, ir na rua lá. Ô pai, manda o Samuel, velho. Samuel não faz nada. Ô bicho preguiçoso é o Samuel, pai, manda ele. Aí o pastor vai lá e fala: ô Sam, vem cá, filho. Ô filho, tá maior calor, será que você não pode comprar uma Coca-Cola pra gente tomar? Aí o Sam fala: nossa, pai, que boa ideia. Eu vou lá correndo, pai, dá grana aqui pra mim, o senhor teve uma ideia maravilhosa, e a gente vai sentar e a gente vai se beneficiar dessa Coca-Cola. Olha que maravilha. Irmãos, ele ama um mais do que o outro? Não, mas olha a resposta de um filho. Olha a resposta de um filho. É a mesma coisa com nós. Você acha que Deus, ele tem filhos prediletos, ou filhos que ele mais ama, ou diferente? Não, mas vai dar resposta de cada um. O Senhor está falando uma coisa para você: faz assim, faz assim, faz assim. Você nunca faz? Aí ele vai para o seu vizinho e faz assim, o cara atende, faz assim, o cara atende, faz assim, o cara atende. Aí você olha para o cara e fala: nossa, mas o cara está sendo muito abençoado. Por quê? Porque ele obedece.
e você não obedece, entendeu? Então é por isso que, né, tanto Deus como nós pais não temos filhos prediletos, amamos todos iguais, mas cada um tem o seu jeito, certo? Então José era uma dessa pessoa assim maravilhosa, e José, irmãos, ele era uma prefiguração de Jesus Cristo, ele era uma prefiguração de Cristo Jesus. Então agora, presta atenção aqui, ó, em nome de Jesus, presta atenção, agora a terra vai ser assolada por uma dificuldade muito grande. Vocês lembram da pandemia? Coronavírus? Pois é, lá naquele tempo a situação foi 10, 20, 30, 40 vezes pior. A terra toda passou por um momento de escassez, muita fome, não se plantava, nada nascia, a situação era difícil, as pessoas todas passando fome. O Senhor tinha um plano em tudo isso. José foi vendido pelos irmãos dele para escravo, para a terra do Egito. Chega lá na terra do Egito, além dele ser vendido como escravo, depois ele foi acusado de um crime que ele não fez. Desse crime que ele não fez, ele foi para a cadeia, ficou anos e anos lá. Ele interpreta um sonho de Faraó, o Faraó chama ele, é com relação a esse tempo de escassez. O Faraó olha para ele e diz assim: José, o que eu faço? Ele falou: você faz assim, assado. Ele falou: já que você tem tanta sabedoria, interpretou o sonho, então é o seguinte, quem vai ser o governador do Egito vai ser você, e você vai fazer todas essas coisas. Agora José é governador do Egito, abaixo de Faraó, somente José manda em todas as coisas. E lembrando, naquele tempo, a nação do Egito era a nação mais poderosa do mundo. Referência. Hoje, José era o governador do melhor e maior país do mundo que tinha naquele lugar. Então, José, ele foi rejeitado pela sua própria família, ele foi rejeitado pelos seus, e isso te lembra alguma coisa? Foi rejeitado pelos seus, certo? Ele foi vendido como escravo, ele foi acusado de algo que ele não cometeu. Te lembra alguma coisa também? Lembra, né? E aí, por muitas acusações falsas. Mas José foi um homem muito temente a Deus, e com todas essas dificuldades, com todos esses problemas, ele andava, irmãos, na linha, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, um comportamento exemplar, mesmo sendo injustiçado. Ele pensava assim com ele: eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Deus, que me sustenta, ele tem um plano, e eu vou seguir aqui, que um dia a vontade dele se cumpre na minha vida. José era maravilhoso nesse aspecto, irmãos, e ele era uma prefiguração de Cristo Jesus. Bom, ele cumpre esse plano, a terra está toda passando por essa assolação, inclusive a família dele, que morava longe, que morava muito longe, e agora eles ficam sabendo que tem mantimento no Egito. Toda a família dele agora vem para o Egito, ele reconhece os seus irmãos, se apresenta para ele, né, fala que está vivo. Os irmãos agora têm a incumbência de voltar para casa e dizer para o pai dele que o filho não estava morto, que eles mentiram, que estava vivo e era governador do Egito. Eles fazem isso, conta para Jacó. Jacó quase mata eles, mas fica alegre, fica feliz, porque o filho dele está vivo. E agora todo mundo, toda a família de José, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo da aliança, o povo da promessa de Abraão, sai daquela terra e vai para o Egito. Vai morar com José. José cuida deles, arruma um lugarzinho para eles lá, porque também os costumes deles eram muito diferentes do Egito. Tinha que estar num lugar diferente, num lugar separado. O povo fica ali. E está uma benção, está tudo certo. Passado o tempo, essa nação de Deus, esse povo de Deus, ele se multiplica de uma tal maneira naquele lugar, que eles ficam uma população muito numerosa, mas muito numerosa. E já passado anos, aí o faraó olha para aquela população e diz assim: olha, eles estão muito grandes, a qualquer momento eles vão tomar o poder e o senhorio aqui na terra do Egito. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escravizar esse povo, eu vou dominar eles antes que ele domine o Egito. E assim esse faraó fez. Esse faraó não é o mesmo amigo de José lá de trás, tá? Nós estamos falando de cerca de 400 anos depois. E assim esse faraó fez, começou a maltratar o povo de Deus, a perseguir o povo de Deus, a manter o povo de Deus em cárcere privado. Eles trabalhavam e não ganhavam nada, pagavam altos impostos, eles eram açoitados nas praças públicas, eram açoitados nas ruas, eles estavam vivendo um sofrimento terrível.
E aí eles começaram a pensar, puxa, nós viemos da nossa terra, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, nós não viemos para esse lugar para ser humilhado, escravizado e sofrer tanto desse jeito, nós não somos. Vamos nos unir e orar e clamar a Deus que nos liberte desse lugar. E aí o povo se une, se junta e começa a orar e a clamar a Deus por libertação. Por libertação. Então nós já falamos de José com a prefiguração de Cristo Jesus, ele já trouxe uma libertação para a família dele que estava com fome, agora o povo está todo escravizado, agora o Senhor vai levantar mais um libertador, mais um que é prefigurante da pessoa de Cristo Jesus, e o nome desse rapaz é Moisés. Os irmãos aí conhecem de Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Moisés agora é levantado como o libertador do povo. Todo mundo conhece a história, eu vou falar bem rapidinho. Moisés nasce, tinha uma sentença de morte para as crianças de 2 anos, a mãe dele pega ele, coloca ele naquele cestinho lá, betuma ele, daí vem o nome Moisés, desses negocinhos que a gente leva as crianças, coloca no rio, a filha de Faraó pega Moisés, cria ele dentro do palácio, ele cresce agora com o irmão dele, egípcio também, mas ele sabia que era o povo de Deus, que era o povo da promessa, e em muito tempo ele se indignava com toda aquela situação que acontecia com os conterrâneos, o povo dele ali na terra do Egito. E um dia passando, e ele vendo os irmãos dele sendo açoitados, sendo espancado, ele intervém naquela briga, vai daqui, vai de lá naquela briga, ele acaba matando um dos soldados. Ele agora é necessário agora fugir, porque todo mundo está atrás dele. Ele atravessa o deserto e volta para a terra dele, isso com 40 anos de idade. Passado 40 anos, ele casou ali, estava ali pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, quando de repente o Senhor aparece para ele em meio à sarça ardente. O Senhor chama ele e diz assim: Moisés, volta para o Egito para libertar o povo. Volta para o Egito para libertar o povo, porque eu ouvi a oração e o clamor do povo, e estou te levantando para que você possa ir lá e libertar o povo. Ele fala algumas coisas para Deus, vai daqui, vai de lá, mas o Senhor convence ele, e ele vem para a terra do Egito para libertar o povo. Quando chega lá na terra do Egito, ele vai falar com o Faraó é endurecido o coração pelo próprio Deus a não libertar o povo, e ele diz: eu não liberto, eu não solto, eles são meus, vão ficar aqui, e eu vou comandar eles, e não liberto de jeito nenhum. E há toda uma trama com relação a isso. O Senhor vai mandar 9 pragas ali naquele lugar. O Senhor manda 9 pragas para o Faraó ver o poder de Deus que ele tinha e a soberania de Deus, mas ele não liberta. Por último, o Senhor agora vai mandar uma última praga, a 10ª praga, e essa 10ª praga, irmãos, é a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Você que está lá em Gênesis agora, vai lá para Êxodo, capítulo 12, e aí a última praga agora seria a morte de todos os primogênitos. O Senhor falou para Moisés: Moisés, avisa todo o povo, que eu vou passar pela terra do Egito, e eu vou matar todos os primogênitos do Egito. E aí ele diz assim, no capítulo 12, diz assim, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si segundo as causas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito era sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras na vega das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão as carnes assadas no fogo com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então o povo agora pega esse cordeiro, mata esse cordeiro e marca as ombreiras da porta com o sangue do cordeiro. Assim o Senhor falando para eles. O Senhor que passou essa orientação para o povo, para poder marcar as portas com o sangue do cordeiro, certo? Qual que era o intuito? Quando o anjo da morte passasse pelo Egito,
para matar todos os primogênitos do Egito, aquela casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, ele pularia a casa, ele passaria a casa. Daí vem o nome Páscoa, que no original em hebraico é Pessá, passar, pular ou poupar. Então, todas as famílias do povo de Deus e da aliança de Deus marcaram as ombreiras da porta. Naquela noite veio a sentença, veio a praga, e toda a terra do Egito sofreu com a morte dos primogênitos. Toda a terra do Egito sofreu com a morte dos primogênitos, seja ele ser humano, seja ele animal. Quando amanhece o dia, em cada casa havia um defunto. Amanheceu o dia, em todas as casas tinha um defunto, menos na casa do povo de Deus. O defunto na casa do povo de Deus era o cordeiro de 1 ano, imaculado e sem mancha. Daí vem a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa instituída por Deus. E aí, isso é como libertação, porque após a Páscoa, após essa noite, o Senhor fala para eles já estarem preparados, com seus, com as roupas prontas, os lombos cingidos, as varas nas mãos, os calçados nos pés, para que eles possam sair da terra do Egito. Então, irmãos, a Páscoa se a gente for falar em palavras, em sinônimo, Páscoa é libertação, ela é cura, ela é perdão, ela é família. Veja só, o Cordeiro de Deus era para ser comido em família, e quando você tinha um outro vizinho, que era poucas almas, você agregava na sua família. Então Cristo Jesus, a palavra de Deus, é para viver em família, e agregando cada vez mais pessoas. É como nós estamos aqui hoje. Hoje aqui nós somos uma família, e o Senhor acrescenta cada vez mais pessoas, número de almas aqui, e vão sendo família conosco, porque há um cordeiro aqui conosco. Então, lá em Levítico 17:11 diz assim a palavra do Senhor: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então aí está instituída a primeira Páscoa. Só que essa primeira Páscoa, esse cordeiro dali, ele só era uma prefiguração, ele era um anúncio para aquilo que realmente havia de vir, e que seria de uma vez só, e seria pleno, e seria completo, porque essa Páscoa ainda não era completa. Era um anúncio, era uma anunciação daquilo que estaria por vir. E a gente encontra, irmãos, na palavra de Deus, várias promessas se falando sobre a vinda desse Cordeiro e desse Messias. E lá em Isaías 53, do 1 ao 12, eu vou lendo bem rapidinho, porque a hora vai avançando, mas você vai me acompanhando na leitura. Se os meninos projetar aqui, 53, do 1 ao 12, meninos, diz assim a palavra: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós éramos reputados por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é uma das promessas que Isaías falava sobre a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro de Deus. E aí a gente vê lá no Evangelho de João, que diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João via Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pregando o batismo do arrependimento e batizando as pessoas, ele deixava bem claro e dizia assim, eu não sou o Messias, mas um dia virá um que vai batizar vocês com fogo, com Espírito Santo e com fogo. E uma desses batismos, uma dessas ministrações, ele olha e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus Cristo de Nazaré. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecer a segunda vez, sem pecado, aos que esperam por salvação. Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, irmãos, eu termino aqui a primeira parte dessa pregação, que é falando sobre a instituição da primeira Páscoa. Foi dessa maneira que aconteceu a primeira Páscoa, e depois vem as promessas de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. Glória a Deus. Irmãos, agora é o seguinte, agora todo mundo sabe que Cristo Jesus nasceu, a Bíblia relata o nascimento dele e um pouco da infância dele até os 12 anos, depois a palavra de Deus dá uma pausa e volta a falar dele no início do seu ministério aos 30 anos, e aí depois decorre com toda o seu ministério aqui na terra, né? Mas nós vamos agora falar sobre a última semana de Jesus Cristo aqui na terra, de todo esse ministério dele. Nós vamos falar agora sobre a última semana de Jesus Cristo e alguns acontecimentos em meio a esses dias. E eu vou fazer alguns entendimentos, vou falar alguns entendimentos sobre cada passagem dessa. Então, abre comigo lá em Mateus, capítulo 21. Aqui, irmãos, está se dando início a semana chamada Paixão de Cristo. Esse dia aqui que nós vamos ler é o domingo, que é conhecido como Domingo de Ramos. É conhecido como Domingo de Ramos. Jesus vai ter uma entrada triunfal em Jerusalém. Você que está com a sua Bíblia aberta, eu vou parafrasear para a gente não perder tempo e não ler tudo isso. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim, Jesus agora reúne os discípulos e diz assim, vão até certo lugar, lá vai ter um jumentinho e uma jumenta, vocês pegam o jumentinho e a jumenta. E se o dono perguntar para vocês o que vocês vão fazer, diz que o mestre está pedindo emprestado. Olha que coisa maravilhosa, engraçado, né, irmãos? É engraçado, imaginou? Os discípulos chegam lá, pegam o jumento, pegam a jumentinha, o cara grita, vai aonde? Ele fala, não, o mestre pediu emprestado, eu vou usar e depois eu vou te devolver. Eles trazem o jumentinho e a jumenta, o Senhor monta neles com as suas vestes, e agora Cristo Jesus vai entrar em Jerusalém. Bom, todo boato já está rolando naquela cidade, que Jesus era o profeta, Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, era um líder político, era endemoniado, era tudo, já sabe, o povo já sabia de um monte de coisa, e aí quando Jesus começa a entrar em Jerusalém, as pessoas começam a pegar ramos, e abanar os seus ramos, pegar as suas vestes, jogarem no chão assim, para Jesus ir passando. E quando Jesus vai entrando naquela cidade, eles começam a gritar, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. O povo se alegra, Jesus Cristo está entrando, a entrada triunfal em Jerusalém. Maravilha, irmãos, uma maravilha. Só tem um detalhe, o mesmo povo que disse, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor Jesus, é o mesmo povo que lá na crucificação, lá na audiência disse, crucifica, mata, solta Barrabás, pois nós não queremos esse Jesus. O mesmo povo que gritou, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, e aí o pessoal perguntava uns para os outros, né, e quem que é esse cara aí que está vindo aí? Você não sabe? É Jesus, o grande profeta, o Messias Salvador. Agora chegou lá na frente, crucifica e mata, porque nós não queremos ele, queremos a Barrabás. O povo mudou muito rápido, irmãos. O povo mudou muito rápido. Mas sabe o que acontece?
Sabe por que nós mudamos tão rápido na concepção de Cristo Jesus? Porque a gente não conhece Ele. A gente não conhece a Cristo Jesus intimamente. A gente conhece a Cristo Jesus pelo que as pessoas falam. Então alguns vão falar para você que é bom, outros vão falar que é ruim. Um vai falar para você que tem autoridade, outro vai falar que é enganador. Um vai dizer que tem demônio. E aí você vai misturando tudo aquilo na sua cabeça e agora você fica confuso. Você não sabe o que é. Porque não pratica as Escrituras. Não lê as Escrituras. Como o pastor Henrique disse aqui, nós estamos incumbidos de ler a Bíblia todos os dias para conhecimento de Cristo Jesus. Para que dentro de nós não crie uma expectativa errada de quem é Jesus. Você sabe por quê? Muitas pessoas, elas se desanimam, se desiludem com Jesus porque criam uma expectativa errada. Elas ouvem falar que Jesus Cristo resolve todos os problemas. Ah, Jesus vai resolver seu problema financeiro. Jesus vai dar jeito para o seu filho que está nas drogas. Jesus vai dar jeito no seu casamento. Jesus vai fazer tudo. Aí a pessoa vem para a igreja. Quando ela está vindo para a igreja, ela vê que as coisas não estão acontecendo da maneira que falaram para ela. Porque na verdade, irmãos, não é que Jesus não queira resolver o seu problema. Ele quer abençoar os seus filhos. Mas o grande problema seu e meu e de toda a humanidade não é o problema financeiro. Não é o problema com o filho. Não é o problema com a esposa. O grande problema nosso é aquele lá do Jardim do Éden, que nós somos filhos da desobediência, pecadores, estamos separados de Deus, e nós estamos indo para o inferno. Esse é o grande problema. Então não faz diferença se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, está todo mundo indo para o inferno. Esse é o grande problema. Então quando a gente vem para Cristo Jesus, nós temos que saber que Ele é o Messias Salvador, Ele é o mediador entre nós e Deus, é Ele que nos aproxima com Deus e nos conecta com Ele. E agora nós não estamos mais presos ao pecado, nós não temos mais uma sentença de condenação eterna no inferno. Não, agora nós temos vida e vida com abundância, vida eterna em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas vêm com essa expectativa, e é por isso que elas mudam tão rapidamente. Foi o que aconteceu com o povo. Sabe o que o povo esperava que Jesus ia fazer? Eles também estavam sendo oprimidos pelo governo de Roma. Como aconteceu lá com os egípcios, o povo de Deus agora está sendo oprimido por Roma. Roma cobrava altos impostos, menosprezava o povo, apartava o povo, não dava trabalho, era uma bagunça. E o povo esperando por libertação. Aí vem o Salvador, o Messias. Eles achavam que Jesus ia dar um golpe político e ia governar sobre Roma. Ia tirar os governadores e ele ia ficar e todo o povo ia comandar. E ainda assim, ainda ia dar resposta para o povo. Porque você imagine, você está sofrendo a vida toda com aquele povo te escravizando. Agora você faz parte do governo, agora é você que vai escravizar eles. Olha só, irmãos, que mentalidade. Isso é vingança, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver. E aí Jesus diz para que realmente ele veio. Então essa é a entrada triunfal e é isso que aconteceu naquele dia. Agora, no domingo, segunda-feira, o dia amanhece, Mateus 21, 18 ao 22, mesmo capítulo. E aí amanhece o dia, e aí diz o versículo 18, e de manhã voltando para a cidade teve fome. Amanheceu o dia e voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele avista de longe uma figueira. Jesus avista uma figueira. E ele vai até a figueira, porque ele estava com fome, para poder colher um fruto. Só que chega lá, irmãos, a figueira não tinha fruto. Chegou lá, a figueira não tinha fruto. E o Senhor amaldiçoa aquela figueira e diz assim: a partir de hoje, você seque. E aí no outro dia os discípulos passaram lá e a figueira estava totalmente seca, e eles se admiraram e disseram: nossa, bastou uma palavra do Senhor e ela se cumpriu, e a figueira está seca. E Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a esse monte: lança-te no mar, e o monte vai obedecer vocês. Se tiveres fé, pedindo em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Mas trazendo uma reflexão para a tal da figueira. O lance da figueira é o seguinte, irmãos: a figueira, ela primeiro dá o fruto e depois ela gera flores. Entendeu? Primeiro o fruto e segundo as flores.
quando Jesus olha de longe, ele enxerga as flores. Então ele deduz: as flores vêm depois do fruto. A árvore tem fruto. E ele vai lá para pegar. Chegar lá, não tinha. A figueira enganou ele. Ela criou flores sem fruto. Ela não seguiu a ordem natural das coisas. Entendeu? E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece conosco. Nós passamos a ordem natural das coisas. Passamos o carro na frente dos bois, como dizem no popular, né? Nós nos antecipamos a algumas situações. E é aí que o Senhor, ele fica chateado e triste conosco e a gente desobedece Ele. Um exemplo muito comum e muito prático para as nossas atualidades é a questão do sexo antes do casamento. Então, quando você tem sexo antes do casamento, você está antecipando algo, você não está participando da ordem normal das coisas. Davi, sexo é pecado? Antes do casamento, sim. E para dentro do casamento? Benção. Benção. Então o Senhor, ele passou algumas orientações com relação ao sexo. Sexo entre casais heterossexuais e casados. Então, quando você tem o sexo antes do casamento, você passa a pular etapas. Foi mais ou menos o que aconteceu com a figueira. E aí você desobedece um princípio. Você desobedece um princípio. E esse princípio desobedecido e quebrado na sua vida, ele vai ter consequências lá na frente. Entende? É por isso que muitas pessoas sofrem muito na vida, porque quebram muitos princípios. E isso é uma coisa, irmãos, que você vai falar nos dias de hoje, o pessoal fala: meu, você tá louco, velho. Coisa mais normal do mundo. Namorado, transar com a sua namorada. Vida sexual ativa. Começa com 12, 13, 14 anos. Outro dia nos deparamos aqui nessa igreja com uma menina de 12 anos com um filho de 1 ano e meio. Teve uma criança com 11. Fala para mim, isso é normal? Não existe, isso é crime. Isso aí é crime ainda, é pedofilia isso aí. Isso é crime, isso é cadeia. Porque mesmo o sexo, tem o estatuto do adolescente, se eu não me engano, de 14 anos para trás. Mesmo a menina ou o menino consentindo, eles perante a justiça são imputáveis. Então, perante a justiça, se você se relaciona sexualmente com uma menina menor de 14 anos, e ela falar que consentiu, não vale nada a palavra dela, porque perante a justiça ela é imputável, ela não responde pelos seus atos, então é crime. Entende? Então nós estamos falando de princípios, esse é um exemplo, mas são muitos outros princípios. E aí você vai trazendo marcas, você vai trazendo dificuldades para a sua vida por conta da quebra dos princípios. Eu fui um desses. Eu e a minha esposa, nós tivemos relações sexuais antes do casamento. E nós sabemos o tanto que nós sofremos por conta de quebrar princípios. Mas graças a Deus que nós entendemos, nos arrependemos e o sacrifício de Cristo Jesus para me perdoar dos pecados. Então, irmãos, não há pecado que Deus não possa perdoar. Basta arrependimento e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Eu fiz, mas eu entendi, eu me arrependo e hoje eu tenho o sacrifício de Cristo, me perdoa e eu vou seguir uma vida daqui para frente. Amém por isso? Então, essa foi a segunda-feira, Jesus amaldiçoando a figueira. Na mesma segunda-feira acontece um outro fato também muito legal e muito importante. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Vamos sair um pouquinho de Mateus. Marcos 11. Vamos ver o que o evangelista Marcos está falando para nós. Do 15 ao 18. O título é Jesus purifica o templo. O que está acontecendo aqui, irmãos? O povo judeu todos os anos ia para Jerusalém, lá na sinagoga, para oferecer um sacrifício. Todos os anos eles faziam isso. Tinham que trazer os seus animaizinhos da terra que eles moravam para Jerusalém. Aí, quando chegava lá, eles ofereciam o sacrifício. Mas, quando a pessoa morava muito longe, naquela época não existia ônibus, nem carro, nem trem, nem metrô, nem muito menos aplicativo, né? Uber 99, não tinha. Você tinha que ir na caminhada mesmo. Então, tinha viagens que duravam dias, semanas, até meses, para você chegar lá na sinagoga e oferecer o seu sacrifício. Como é que você ia transportar o seu animal com você numa viagem tão difícil como essa?
Então o que se fazia? Lá na porta do templo, você vinha sem um animal. Não, na verdade assim, você criava o animal lá, vendia aquele animal lá, pegava o dinheiro da venda daquele animal, vinha para Jerusalém, e lá em Jerusalém tinha a venda dos animais, você comprava com esse dinheiro que você vendeu o animal lá. Só que Jesus chega num dia lá do sacrifício, lá na igreja, onde está rolando lá o sacrifício, e ele começa a perceber umas coisas, e ele fica muito nervoso. Jesus começa a derrubar a banca do povo, e falar: sai daqui, vocês estão transformando a minha casa de oração em casa de covil, de ladrões, de salteadores. Jesus fica muito bravo, começa a expulsar todo mundo. E sabe por que ele começa a expulsar todo mundo? Já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Pois o povo dava um jeitinho brasileiro lá. O cara vendia o seu cordeiro lá na terra dele por R$1.000, um exemplo. Ele vinha para Jerusalém, chegava em Jerusalém, ele tinha que comprar um outro animal para ele sacrificar. Aí ele chegava para o vendedor e falava assim: filho, quanto está esse cordeiro aí? Aí o Alan falava R$1.000. Ele falou: mano, faz aquele preço camarada aí, tá ligado? Viagem longa, gastei na viagem, vou ter que voltar, faz por 500 para mim. Aí o Alan falava assim: mano, é o seguinte, esse daqui não dá para fazer por R$500, por quê? Porque esse cordeiro aqui, cara, tem pedigree, cordeiro zerado, tá bonitão, tá fortão, tá, zero bala, mas eu tenho um outro aqui que dá para fazer por 500, tá meio manco, né, tá manco, só tem 3 partes, tá com sarna, né, irmão? Ele tá com sarna, só enxerga de um olho. Esse dá para fazer por R$500. Aí você fala: beleza, demorou, vou ganhar 500 conto. Entendeu? Comprava o cordeiro, manco, com sarna e com olho só, e oferecia o sacrifício ao Senhor. Eles não estavam entendendo nada, irmãos. Eles estavam lucrando com aquela grana. O Senhor falou: acaba com tudo isso aqui, vocês estão fazendo tudo errado, não estão entendendo nada. Vocês estão fazendo da casa do Senhor covil de ladrões e de salteadores, e não é isso. Agora, trazendo para a nossa atualidade, para os nossos dias de hoje, como é que a gente faria a casa do Senhor covil de ladrões e de salteadores? Tem várias coisas para isso. Primeiro, enriquecimento às custas da fé das pessoas. A palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Sim, se você tem um pastor, se você tem um obreiro que ele se dedica integralmente na obra do Senhor, ele tem ali um salário para sustento dele. Mas não enriquecimento, que eu falo de enriquecimento mesmo, de comprar carros, casas, né, avião, helicóptero, todas essas coisas, com base na fé das pessoas. Não, isso está errado. Eu estava levando um rapaz, eu estou levando um médico que eu acertei com ele de levar ele para o trabalho. Aí estou lá dirigindo e ele falou: então, Davi, você é crente? Eu falei: sou. Você é pastor? Eu falei: sou. Aí ele pegou e falou assim: então já você vai largar o Uber, né? Aí eu falei: mas por quê? Que daqui a pouco você vai comprar umas fazendas, a igreja dá dinheiro. Eu falei: Senhor amado, Senhor Jesus, nós faz o que numa hora dessa, Senhor? Eu falei: não. Eu falei: lógico que não. Falei: se você está vendo isso acontecer na vida de alguém, primeiro, nós não sabemos se ele está fazendo. Quem sabe é Deus, então deixa Deus julgar. E deixa Deus prestar conta com ele lá depois, irmãos. Ai daquele que estiver enganando um pequenino. Ai daqueles que se estiver levando vantagem sobre a vida dos irmãos, prometendo coisas. Então é ele com Deus. Nós não temos nada a ver. Então vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida. Nessa casa nós temos homens e mulheres que já estão servindo há 7, 8 anos nessa comunidade. Nunca peguei dinheiro de ninguém, muito pelo contrário, eu coloco a minha grana aqui. Eu coloco a minha grana aqui e faço isso com amor. E faço isso com entendimento. Então não é isso. Outra forma da gente fazer a casa do Senhor e perverter a casa do Senhor é quando a gente vem para a casa do Senhor, isso principalmente aqueles que pregam a palavra, aqueles que ministram louvor, é quando querem se autopromover. É quando querem se autopromover. Tomara que os irmãos me elogiem. Tomara que os irmãos achem muito legal, muito sensacional a minha pregação. E o ego vai subindo, o ego vai subindo, o ego vai subindo. Fazendo uso errado da casa do Senhor. Fazendo uso errado.
espetáculos e shows. Quando fazemos, o que nós estamos fazendo aqui é culto e adoração ao Senhor. Nós não estamos fazendo show e nem espetáculo. Aí a gente vê muitas igrejas lotadas, né? O louvorzão comendo solto, os irmãos lá com a calça de couro toda agarrada, o worship lá, né? E pai, você fala, nossa, essa é a igreja. Tem muita gente aí. Ajuntamento não quer dizer nada, irmãos. Reunir pessoas, até o Zezé de Camargo e Luciano reúne. Até a Anitta reúne. E presta culto para ela mesmo. Então, ajuntamento de pessoas não quer dizer nada. Mas nós temos que saber tratar a casa do Senhor. A casa do Senhor é casa de oração. A casa do Senhor é encontro com Deus. A casa do Senhor é onde você vem renovar as suas baterias espirituais. A casa do Senhor é onde você entra para dar uma palavra amiga para alguém, aonde você vai receber uma palavra de incentivo, aonde você vai receber um abraço de um irmão seu, de alguém que vai falar para você, a luta tá difícil, mas mantém firme, continua, persevera, porque Cristo Jesus está olhando por você, Cristo Jesus está olhando por você, Cristo Jesus está olhando por você. Essa é a casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor. Então o Senhor faz isso lá nesse dia. Vamos correr aqui. E aí depois, irmãos, terça-feira, agora falamos de domingo, a entrada triunfal, falamos de duas passagens segunda-feira, agora nós estamos na terça-feira. Lucas, agora vamos para o Evangelho de Lucas. Falamos de Mateus, falamos de Marcos, agora vamos para Lucas 20. Vocês estão bem aí, irmãos? Irmãos, eu estou correndo aqui para a gente tentar terminar, já é 8 horas, aguenta um pouquinho que nós vamos terminar em nome de Jesus, tá, irmãos? Autoridade de Jesus posta em prova, Lucas 20, versículo de 1 a 8, olha só, Jesus curando as pessoas, Jesus pregando o evangelho, perdoando pecados, as pessoas corriam para Jesus, as pessoas não, os religiosos, os escribas, os fariseus, procuravam Jesus e colocavam ele na parede e diziam assim, ei, fala para nós aí, com que autoridade você faz essas coisas? Quem foi que mandou você fazer isso? É da parte de quem isso daí? Aí Jesus pegou e olhou para Jesus, tinha senso de humor também, né, irmãos? Falou assim, é o seguinte, o batismo de João, ele é dos céus ou é da terra? Aí os caras começaram a pensar, bom, se a gente disser tal coisa, ele vai dizer, se a gente disser outra coisa, Jesus, a gente não sabe. Aí falou, então se vocês não respondem, eu também não respondo a minha parte. E Jesus não diz qual é a autoridade dele. Mas, irmãos, nós sabemos que a autoridade, ela vem de Cristo Jesus. E sabe o que eu penso aqui com relação à autoridade? Irmãos, tem muitas pessoas que só respeitam a autoridade. Se você só está respeitando a autoridade e você não respeita as outras pessoas, você está errado. E você não entendeu o evangelho. Porque as pessoas chegavam para Jesus e diziam assim, Jesus, deixa a gente sentar aí do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, deixa a gente ser o primeiro, quem que é o maior no reino de Deus? Jesus falou, o maior e o melhor é aquele que serve a todos. Você quer ser o bonzão mesmo, o bichão? Sirva a todos, você vai ser o melhor. E aí Jesus vai dizer assim, eu já não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Então, irmãos, o evangelho, o cristianismo é algo tão profundo, ele é mais profundo do que a autoridade, ele é muito mais profundo do que a autoridade, sabe? Muito mais profundo. O pastor Henrique, ele disse assim, né? E é engraçado que depois que eu fui promovido, né? Eu fui promovido a pastor, passei a pastor, né? Aí os irmãos ficam meio assim, receosos de saber como é que me fala, né? Se fala irmão, se fala Davi, se fala pastor, e agora eu falo o que desse irmão aí, né? Eu nem acho que ele é pastor, mas o pastor falou para falar, vou falar. Qual que é o entendimento que eu tenho de autoridade? A autoridade, ela vem por sujeição, ela não vem por obrigação. Então não é eu que vou falar para você, me chama de pastor, viu, que eu sou pastor, me chama de pastor que eu sou pastor, não, eu tenho que dar um bom testemunho para ele, eu tenho que servir ele de uma tal maneira, que ele olhe para mim e reconheça, puxa, você é pastor. Sujeição, isso serve para todas as áreas, para área ministerial, para casamento, lá no seu trabalho. Não é você que vai dizer e colocar a goela abaixo do seu funcionário e dizer assim, quem manda aqui sou eu e você me obedece. Aí você está indo por imposição e por obrigação, não vai dar certo nunca. Quando você virar as costas, você vai falar, vai pra lá, e eu não vou fazer nada. Sujeição.
Com sujeição tudo dá certo, mas por obrigação não. E Jesus nunca colocava isso a goela abaixo de ninguém não. Ele conquistava as pessoas de uma maneira tão maravilhosa que as pessoas chamavam ele de profeta, de Messias, de Salvador, de meu Deus adorado, de meu amigo, de tudo, a ponto das pessoas reclinarem a cabeça no coração dele. João fazia isso e ficava escutando a batida no coração dele. Então essa é a autoridade, irmãos. E eles queriam ter uma autoridade, sei lá do quê, uma roupa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente nós cristãos temos que tomar cuidado com isso. O tratamento que nós damos para um é o tratamento que nós damos para todos. Você sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus fala que nós temos que dizer sim, sim ou não, não. Então, por exemplo, quando eu chego para o Alan e diz assim: Alan, sim, você é pastor, com a boca, mas no meu coração eu digo não, é sim e não. Eu tô jogando. Eu falo com a boca, mas duvido com o meu coração. Então, se eu for falar para ele, você é pastor, é sim com a boca e sim com o coração. E se eu não sentir de falar com o coração, eu também não falo com a boca, para enganar ele. Entende? Então é sim, sim ou não, não. É assim que funciona a sujeição, é assim que funciona a autoridade, irmãos. E você sabia que eu fico muito mais feliz quando a pessoa ela me chama pelo meu nome do que de pastor? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho escutado muitas igrejas, eu tenho aprendido com muitas igrejas, e eu começo a ver o relacionamento entre os irmãos, e pastoreio também. Então eu quero ser conhecido de vocês, não como um pastor, mas eu quero ser conhecido como um irmão e como um amigo, que tem carinho pela sua vida, tem amor pela sua vida, e que você também tem por mim. Então, por exemplo, eu tenho muito o costume de chamar Miriam de Mi. É uma forma carinhosa de eu chamar ela. Oi, Mi. Oi, Mi. Oi, Mi. Está entendendo? E aí você vê, por exemplo, algumas pessoas me chamam de Davizão, o pastor me chama de David. Quando ele me chama de pastor, eu falo: pastor, você está errado. É David, pô. E ele me chama de David. Mas meu nome não é David, é Davi. Mas ele se identificou de me chamar. É uma forma carinhosa. Ô David, ô David, ô David, entendeu? Aí às vezes ele dá uma enrolada, né? Ô David é pastor, né? Quer dizer pastor. Então, isso a gente vai aproximando, vai tendo mais intimidade uns com os outros. É dessa maneira que nós temos que viver, entendeu? E aí eu vejo em outras igrejas, o pastor chama Fabiano, ele chama de Fafa. Ah, chama o Fafa. O outro pastor é Leandro, chama de Lelê. Cadê o Lelê? O Lelê vem cá, sabe? E aí começa a ter aquela proximidade, aquela intimidade. É isso que Jesus quer que a gente tenha. É isso que Jesus quer. Vocês entenderam? Glória a Deus por isso. Aí Jesus ensina no templo, na mesma terça-feira, Lucas 20, 19 a 18. Jesus está lá agora contando uma parábola, irmãos. Essa parábola que Jesus está contando é uma parábola diretamente para os judeus. Ele está dizendo assim, tinha um rapaz que era o dono da vinha, ele arrendou uma terra, ele fez uma plantação lá e colocou as pessoas para trabalhar lá. Só que agora ele está mandando pessoas lá para prestar conta. Mandou um, eles bateram e mataram. Aí mandou o segundo, bater e mataram. Mandou o terceiro, bater e mataram. Ah, já sei o que eu vou fazer agora. Eu vou mandar o meu filho, porque pode ser que o meu filho a eles ouça. E quando o filho chega, o que eles dizem? Esse é o filho do dono da vinha. Matemos ele e pegamos todas as coisas para nós. Essa parábola era diretamente para os judeus. E aquilo bateu no coração deles. Eles sabiam que estava falando deles. E aí eles se revoltaram cada vez mais com Jesus e perseguiam e queriam matar ele, porque Jesus estava falando diretamente para eles. Então, irmãos, isso é muito importante para nós também nos nossos dias. E nos dias de hoje, as igrejas, as pessoas que rejeitam sua palavra através de seus mensageiros e criam uma igreja, uma vida de acordo com a sua mentalidade, ou as suas experiências, ou a sua cultura. Mas o próprio Jesus diz que aquele que crê em mim é aquele que obedece os meus mandamentos. Então não é da maneira que a gente quer, não é da maneira que a gente acha no nosso coração. Ah, eu acho que Jesus é assim. Ah, eu acho que a igreja é assado. Eu não sei o que. Não, irmãos. É de acordo com as escrituras, é de acordo com como Cristo é. E aí, para fechar, a última, na terça-feira também, a unção aos pés de Jesus, que é a pregação do nosso querido irmão Gabriel, que ele trouxe na semana passada. Quem lembra da pregação?
Você lembra? Então eu vou pular essa parte. Vocês ficam com a pregação do Gabriel. E quem não veio, vai lá para o YouTube, né? Entra no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, dá um like lá e nos ajuda lá, beleza? Tá lá no nosso canal. E aí, irmãos, eu encerro por aqui. Aos primeiros dias da semana de Jesus Cristo, domingo, segunda e terça, foram esses acontecimentos na paixão de Cristo Jesus, e na semana que vem nós estaremos aqui, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, para dar continuidade na palavra do Senhor. Mas para concluir, eu quero ler alguns textinhos com vocês. Nós somos uma igreja bíblica e a gente ama a palavra do Senhor, então nós queremos ler alguns textos. Está tudo lá em Apocalipse, irmãos. Só o primeiro texto que está em 1 Pedro. Em 1 Pedro, já estou terminando, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, 18 ao 25, os meninos projetem para mim, diz aqui assim, Senhor: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira, na nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as nossas almas pelo Espírito da obediência, à verdade, por amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, que se secou a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Apocalipse 5, versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Apocalipse 17, 14: estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu termino por aqui com esse versículo: vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Em uma das suas pregações, o pastor Henrique disse que algumas pessoas querem ser relevantes no ministério e têm redes sociais e querem se disputar por aí, mas ele disse que queria ser fiel, e é exatamente isso. Sejamos fiéis ao Senhor. Pode ser que o Senhor nos desperte para algo grande, mas pode ser que o Senhor não nos desperte, mas despertando ou não despertando, nós temos que ser fiéis em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.